Bem-vindos ao meu podcast, Vanessa Moreira, junto com você aqui por uma vida com mais propósito, mais leveza e mais amor. Quero convidar você hoje para pensar um pouquinho comigo na autorresponsabilidade e no autoconhecimento. Esses dois termos são muito bonitos, muito bacanas quando bem aplicados, quando a gente estuda esses conceitos, né? Ter o conhecimento de si próprio, saber que tudo começa a partir de você, que tudo vem da sua mente, que você tem o poder aí de criar a sua facilidade, de modificar a sua realidade. Tudo isso é muito bacana. E a autorresponsabilidade, que diz que tudo é a partir de você, que as suas relações com as outras pessoas, que o teu impacto no universo, que a maneira como as coisas acontecem à tua volta, começam em você. Tudo bem, ótimo. Só que aí quando você está vivendo uma fase bem difícil, você se colocar como centro da culpa do que te acontece, não vai te dar energia para sair dessa fase muito difícil. Esse podcast aqui ele é especial para fases realmente difíceis. Você saber que legal, começa em você e você ter a resposta. E o que eu faço com isso se eu não sei o que fazer? Você saber que você é responsável pelo que te acontece, tá bom, e como é que eu mudo isso? O que acontece? A gente precisa ter um mapa de como fazer a nossa mudança, o mapa de como dar o próximo passo, o mapa como criar um novo atalho, uma nova rota para estar sentindo aquilo que você deseja, para estar vivendo aquilo que você deseja, para materializar o que você deseja ou simplesmente para sobreviver a uma situação muito difícil que você esteja vivendo. Esse mapa, essa informação você não tem. Então não adianta ficar só na autorresponsabilidade. Se você está vivendo uma grande dificuldade e não sabe como resolver, entenda uma coisa, é porque você ainda não tem essa resposta. Você ainda não tem esse download, você ainda não tem esse atalho, você não tem o mapa para essa resposta. E você vai toda hora com a mente em tentar achar uma saída, vem o problema, aumenta o problema, fica presa no problema. Aí, é a partir de mim. Tenta achar uma saída, volta. E aí entra naquele ciclo repetitivo de uma grande dificuldade que você vai se anestesiando e vai empurrando aquilo, vai perdendo um pouco do brilho, um pouco da energia, mas a coisa mais importante aqui hoje desse podcast, dessa reflexão, é você descobrir que quando você não consegue resolver algo que está ali drenando a tua energia, trazendo para você preocupação e problema, é porque você não tem esse conhecimento, você não tem esse caminho, você não tem esse mapa. Se você não tem esse mapa, você não vai fazer isso sozinha, não adianta cair na autorresponsabilidade. E aí o que a gente precisa? Precisa trocar com pessoas que passaram pela mesma dificuldade, trocar com pessoas que amam você e que podem te trazer o ponto de vista delas, não a solução para a sua vida, obviamente. Eu trabalho com a blocoterapia, que é o uso de formas geométricas que vão mostrando o que cada pensamento significa e como construir uma saída para uma situação difícil, onde que está ali a solução. Então tem alguns recursos que você vai se nutrindo para poder resolver o que você está vivendo. Não adianta cair na culpa de você não consegue mudar. Recentemente eu fiz um atendimento de uma pessoa muito querida que vinha ganhando peso. Mas eu sei que é no problema com a relação com a minha mãe, eu já pus limite, eu já me afastei, mas eu não consigo, e aí eu não mudo, e aí eu tô sempre deixando para depois a questão do meu sobrepeso, eu tô sempre deixando para depois. Falei, mas peraí, vamos pôr aqui as pecinhas da blocoterapia, né, as formas geométricas para ver onde está isso. Aí eu falei para ela assim, peraí, vamos lá, vamos pôr aqui as pecinhas. Se o problema do seu ganho de peso fosse a relação com a sua mãe, que você já pôs limite, que você já entendeu, você já teria emagrecido.
Não adianta pegar o autoconhecimento e aí a gente vestir, eu sei das informações, o problema está em mim, sou eu que não consigo, e a gente ficar aí mancando, né, pela vida, achando que a gente está fazendo o máximo, enquanto não é isso que precisa ser cuidado. Quando eu fui investigar com ela, com as formas geométricas, para ver o que significava cada pensamento, cada situação que ela estava vivendo, o que apareceu que estava por trás do ganho de peso dela era o trabalho novo, a função nova no trabalho novo, a sobrecarga, e ela não estava conseguindo lidar com aquilo. E aí eu perguntei, desde que você começou esse trabalho, você tem ganhado peso? Sim, ganhei, sei lá, aproximadamente 10 quilos. Então, olha só, não adianta a gente ficar aí detentor do autoconhecimento, que são os vínculos. Os vínculos com família são difíceis, os vínculos com quem a gente ama são difíceis. Também ficar falando que a gente tem que se afastar e pôr limite, também não é por aí. Porque se você se afasta de quem você ama, você vai estar sentindo falta disso no seu coração e você vai pegar e vai se nutrir dessas pessoas em outro lugar. Você vai criar afastamentos na sua vida, você vai criar perdas na sua vida, porque na verdade você não queria se afastar de quem você ama. Então a gente precisa sim, é difícil a minha mãe, ou é difícil o meu pai, ou é difícil a relação que eu tenho com tal pessoa da minha família, porque ser humano é assim, ser humano é difícil, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua maneira de olhar para a vida, cada um tem a sua maneira de resolver as coisas. Então, vamos lá, vamos cuidar. Não adianta se afastar, não adianta evitar. Óbvio que você tem que pôr limite, isso é demais, isso menos, isso eu não gosto, isso eu gosto. Você vai aprendendo a pôr limite, mas ame cada um como é e com o que pode oferecer. A pessoa não vai ser minimamente como você espera. A pessoa não vai ficar saudável do dia para a noite da mente. Se ela tiver, de repente, até uma psicopatologia. Então, é ter o vínculo possível, mas ter um vínculo leve com essas pessoas que estão à sua volta, ao invés de ficar colocando ali a etiqueta, a relação com a mãe me faz engordar, a relação com outra pessoa me faz mal. A gente não é vítima desse planeta. Tá todo mundo aqui tentando lidar com as pessoas todos os dias, tentando lidar com os desafios. Agora, quando a gente está feliz, quando a gente está apaixonado, quando a gente está conquistando coisas boas da nossa vida, as relações difíceis ficam mais fáceis. Por quê? Porque a gente dá menos tamanho para isso. Quando a gente está conquistando, as relações difíceis ficam causando menos impacto na nossa vida. Então é mais ou menos isso. Olhe para essas relações difíceis como se você estivesse feliz da vida. Que tamanho realmente ela teria? E vá buscar a causa do teu sintoma. Nesse caso do ganho de peso, era uma reestruturação do trabalho que precisava acontecer. Não adiantava só ficar ali esperando, não adiantava só ficar ali vivendo a culpa da minha dificuldade com a minha mãe, porque não ia emagrecer nunca. A hora que começou a colocar os limites necessários no novo trabalho, uma reestruturação de função, o que estão esperando de mim e como eu posso entregar, que era parecido com as dificuldades que se tinha com a mãe, mas se organiza ali no trabalho, essa pessoa começou a emagrecer. Entende, gente? Então não dá pra gente depositar no autoconhecimento e na autorresponsabilidade. Beleza, então as coisas são assim e ainda eu sei que é assim e não vai mudar porque essa dificuldade eu não consigo superar. Você não tem como superar uma dificuldade que você não tem o caminho para isso. A gente precisa descobrir atalhos, descobrir novas rotas, recalcular atitudes, mudar um pouquinho da maneira de reagir ou de agir até encaixar. E a hora que encaixa, tudo flui, aí você melhora do seu sintoma, aí as coisas ficam mais fáceis, aí a vida parece que sorri de novo para você. É esse o podcast de hoje. Um beijo para todos que estão aqui comigo no podcast. Quem quiser chegar um pouquinho mais de perto, vem lá pro Instagram, @Vanessa Moreira Terapeuta com um W. Um beijo e até o próximo.